Meus amigos, então a ideia de fazer esse treinamento, né, eu tive conversando e observando algumas pessoas da nossa equipe. Eu vi que muita gente às vezes deixa de crescer, de se desenvolver no negócio, né, por motivos que vão além do negócio em si, né? Então, crescer na Doterra, chegar aos níveis mais desejados, né? Eu digo que o nível que começa a realmente fazer muita diferença é o nível de Gold, é o nível de Platinum, é um nível também muito bom. Mas dentro desse tipo de negócio, o nível realmente que você começa assim mudar totalmente seu padrão de vida é o nível dos diamantes, né? Então, o nível de diamante é um nível que, sem dúvida nenhuma, já faz uma grande diferença. E para a gente chegar nesse nível, a gente precisa se desenvolver, precisa realmente usar o nosso potencial. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho hoje, tá? E aí, dependendo do nosso tempo aqui no final, vou dar falar algumas coisas bem importantes sobre LRP, poder de três, posicionamento, tá? Mas o nosso assunto de hoje, o principal, vai ser falar sobre desbloquear o nosso potencial, beleza? Então vamos lá. O que é o potencial? O potencial é uma força que existe dentro de você, mas ela não é vista, né? E muitas vezes essa força ela está escondida, ela está bloqueada, né? Existem alguns fatores que não deixam esse potencial ser utilizado. Então, o que trava esse potencial, né? Então, eu coloquei aqui alguns traumas que as pessoas podem viver, podem passar, particularmente na infância, né? Quando a identidade dela está sendo formada, quando o caráter está sendo formado. E aí, nessa fase da vida, né? Quando a pessoa passa por algum trauma, esse trauma ele pode travar o potencial dela para o resto da vida. Enquanto isso não for trabalhado, pode durar a vida inteira, tá? Então, o primeiro trauma aqui que eu quero passar para vocês é a percepção de menos-valia. Tá? Então, a percepção de menos-valia é um trauma que trava o potencial. Tá? Então, a pessoa ela acaba achando que ela vale menos, que ela sempre pode menos que as outras pessoas, né? Então, com isso, ela não consegue desenvolver o potencial porque ela acredita, né, que o valor dela é menor, que a capacidade dela é menor, tá? Outro trauma que a pessoa pode viver, estupro físico ou moral, tá? Então, ela passar por alguma coisa na vida, pode ser um estupro realmente, né, físico, ou algo moral, né, que cause um estupro na mente da pessoa. Né? Então, que não tem a ver necessariamente com o sexual, mas algum tipo de exploração, alguma coisa que a pessoa passe por uma humilhação muito grande, alguma coisa que venha bloquear a mente dela. Né? Então, isso é um trauma que também vai provocar um potencial travado na vida dela. Eita, vamos lá. Desligando o áudio, ok. Desastres naturais. Então, isso aqui também pode causar, tá? O que são desastres naturais? Pode ser de desastres naturais, realmente, ela viver, sei lá, uma enchente, alguma coisa que provoque a perda de bens materiais, isso na infância dela. Pode ser, por exemplo, passar por situações difíceis na vida, passar fome, passar necessidades, ver o pai desempregado e não conseguir sustentar a casa, né? Então, alguma coisa assim muito grave. Algo que a gente está passando atualmente, por exemplo, que com certeza está causando traumas na vida de muitas pessoas, né? Isso eu estou falando nessa fase de crianças, né? Onde o caráter está sendo formado, onde a identidade está sendo formada, por exemplo, o Covid. Então, o Covid ele está causando, sim, traumas na vida de muitas pessoas, seja por conta da morte, seja por conta do desemprego, seja por conta do que você liga a televisão e só fala de coisa ruim, né? Então, tem muitas crianças que elas não estão preparadas para isso. Aliás, a criança não é preparada para isso. Então, se ela não for corretamente protegida, né? Por exemplo, as nossas filhas, né? A gente tem uma filha que completou 6 anos agora do domingo, a outra 3 anos em abril, a Giovana e a Helena, né?
E ela sabe, elas falam coronavírus, elas veem as coisas, mas a gente não deixa com que isso venha causar um impacto negativo na vida delas. Né? Então, por exemplo, não estão indo para a escola, fica o tempo todo em casa. Isso causa um estresse. Se a gente não souber proteger, isso vai sim poder causar um trauma e travar o potencial futuro desta criança quando ela for adulta. Né? E também presenciar violência. Tá? Então, seja uma violência na rua, né? Um exemplo que eu vou falar aqui, porque ele fala em rede, ele fala em treinamentos abertos, né? Presidencial Diamond Matt Hall, a esposa dele presenciou o suicídio do irmão. Né? Então, isso, quando ela era criança, isso causou um trauma muito grande na vida dela por muito tempo. E hoje, inclusive, hoje ela ainda vive, né, com isso e ela ainda trabalha para que ela não tenha um retorno disso na vida dela. Mas causou um trauma que travou o potencial dela e foi, inclusive, por isso que ela conhecia os óleos essenciais. E os óleos essenciais foram fundamentais para que ela conseguisse vencer isso. Né? Então, o Matt Hall, ele conta. Então, esse presenciar violência, pode ser violência doméstica, pode ser uma violência mesmo de rua, assassinato, alguma coisa assim, que pode também causar esse travamento, tá, no potencial. E a percepção de menos-valia e o estupro físico, eles geram na pessoa ansiedade generalizada, tá? O que é ansiedade generalizada? É quando a pessoa ela fica sempre esperando, ela não sabe o que vai acontecer e fica sempre pensando no futuro. Né? A ansiedade é o pensamento no futuro e isso cria medo, né? Ela tem medo do que vai acontecer, ela fica o tempo todo querendo saber o que vai acontecer e esse estado de ansiedade generalizado cria o medo e trava o potencial da pessoa. Ela não consegue fazer nada com medo do que vai acontecer, tá? Então, esses dois traumas, aí, a percepção de menos-valia e o estupro físico ou moral, provocam ansiedade generalizada. Os desastres naturais e o presenciar violência provocam transtorno de estresse pós-traumático, né? Então, deixa a pessoa num estado de ansiedade, e o outro em um estado de estresse, tá? E o que isso pode trazer na pessoa? Olha só, primeira coisa, 75% das pessoas, aqui é pesquisas, tá? Eu não coloquei aqui mais detalhes, porque o nosso tempo é muito curto, isso aqui dá para a gente fazer um estudo, né? Mas isso aqui são pesquisas, 75% das pessoas, tá? Elas passam por algum tipo desse trauma, né? Não quer dizer que todo mundo vai ficar com potencial travado, mas grande parte das pessoas elas têm o potencial travado justamente porque em algum momento da vida, tá? Isso é muita gente, teve algum tipo de trauma na infância, tá? E esses traumas, eles geram hipervigilância e ansiedade. O que é hipervigilância? A pessoa está sempre em estado de alerta. Imagina aqueles documentários, né, que a gente vê lá, o leão caçando, a leoa, né? Caçando lá na África, e aqueles animais que eles o tempo todo em estado de alerta, com medo, pressentindo ali o perigo, pressentindo ali o predador, e é exatamente como essas pessoas ficam, no estado de hipervigilância. Isso não deixa a pessoa ter equilíbrio, né? Não deixa ela ter paz, isso tira a paz da pessoa. E provoca ansiedade, que é justamente ela ter medo do que pode vir. Esse estado de hipervigilância e ansiedade, ele vai entrar em conflito com a força dela. Dentro de nós temos uma força que nos impulsiona para frente. Mas essas pessoas, elas vão ter essa força negativa que puxa elas para trás, né? Então, ela não consegue avançar. Ela vive sempre na defensiva, ela está sempre se defendendo, né? Por conta do medo e da insegurança. E aí, não consegue se desenvolver, tá? Quais são as consequências disso? Olha só isso que interessante. Esses traumas que as pessoas passam na vida, isso muda a estrutura do cérebro, tá? Isso aqui são pesquisas científicas tanto feitas em pessoas, né? E quanto feito pesquisas feitas até em ratos, né? Eu estava vendo eles fazendo pesquisas com ratos, com a comunidade de ratos, que os ratos eles são geneticamente falando é o ser mais próximo do ser humano, né? Para esses tipos de pesquisa. Então eles vendo essa estrutura, eles verificaram, né, os cientistas verificaram que os traumas provocavam mudanças na estrutura do cérebro, e isso altera a identidade da pessoa. Tá? Outra consequência, isso provoca um padrão de inconstância, de fragilidade, instabilidade. O que quer dizer isso? A pessoa ela pode até conseguir vencer aquilo ali, vencer aquele trauma,
Exemplo, uma pessoa que tem algum trauma, ela consegue se dar bem na vida, passa numa faculdade, começa a ter sucesso, se forma, mas esse padrão de inconstância, se a pessoa ela não souber trabalhar realmente, quebrar esses traumas, ela vai ter recaídas. Isso é muito comum, de pessoas que elas começam a vencer e depois têm recaídas e voltam para aquele estado anterior, tá? Justamente porque é um trauma muito agressivo, né? Capaz, inclusive, de mudar até a estrutura do nosso cérebro. A outra consequência é a metilação genética. O que significa metilação? Metilação significa desarmar, né? Desativar. Então, ele desativa geneticamente um sensor do nosso cérebro, um sistema de autodefesa contra o estresse, né? Então, todos nós somos feitos para passar estresse, é normal na vida. O ser humano, ele já nasce assim, é tanto que, imagina aí, né, uma criança quando nasce, seja no parto normal, seja cesariano, ela já nasce no momento de estresse, né? Então, o bebezinho que está ali no útero, ele sai daquela zona de conforto, todo o sistema, o corpo da mulher começa a expulsar ele, ou por meio de cirurgia, com o médico, como foi minhas duas filhas, eu assisti a cirurgia das duas, né? E o médico abre a barriga e dali puxa o bebezinho, então o ser humano ele já nasce passando por um estresse. E o nosso organismo, naturalmente, ele é pronto para vencer isso. Só que a pessoa que ela passa por um trauma muito grande na infância, ocorre essa metilação genética, que o corpo ele tem esse desarme, ele desarma a autodefesa contra o estresse. Então, a pessoa fica num estresse constante a vida inteira. Qualquer coisa, ela está estressada, qualquer coisa, ela sai do equilíbrio. Isso provoca ansiedade, provoca agressividade, não no sentido de violência, né? Mas agressividade no sentido dela tratar mal as pessoas, responder mal, né? E ela começa a perder o equilíbrio. Subordinação, né? Então é aquilo dela sempre achar que ela está por baixo, que todo mundo é melhor que ela, né? E isso leva à depressão, tá? E depressão é algo seríssimo, né? Então, a depressão ela é uma doença muito mais perigosa do que câncer, do que qualquer outra doença, por mais grave que seja, a depressão, tá? Então, todo ser humano nasceu para ter sucesso e felicidade. Isso aqui é cientificamente comprovado, tá? Todo ser humano ele nasceu para isso. Isso é tão natural quanto a planta, por exemplo, buscar o sol, né? A planta, se você coloca ela na sombra num local que não dá sol, ela vai crescendo, vai se entortando, procurando o sol. Por quê? Porque a natureza diz que a planta, né, ela precisa de fotossíntese, né? Precisa do sol para fazer a fotossíntese. Então, ninguém ensinou isso para a planta, isso é natural. Da mesma forma, o ser humano, ele nasce para buscar o sucesso e a felicidade. E quando a pessoa ela não consegue ter sucesso, ela não consegue sentir que é alguém bem-sucedido e não tem dentro de si a felicidade, né? Ela entra em crise. E o que é a crise? É o desalinhamento entre o comportamento, entre aquilo que ela está fazendo e o propósito dela, tá? Então, só é possível você ter sucesso e felicidade quando você vive dentro do seu propósito. E aí é que tá, né? Como eu vou saber qual é o meu propósito? Como eu vou saber? Primeira coisa, a gente já, nessa própria pergunta, nesse slide, a gente já tem uma resposta, né? Eu sei quando eu encontro o meu propósito, quando eu sou feliz e me sinto realizado naquilo que eu faço. Então, por exemplo, se você nasceu e o seu propósito é ser um médico, você pode ser o advogado mais bem-sucedido do mundo. Você não vai ser feliz. Tá? Por quê? Você está fazendo algo que você não nasceu para isso. Tá? E todos nós, todo ser humano, tudo que há no mundo, na verdade, existe um propósito. Tá? Então, todos nós fomos criados, nós somos seres, né, que fomos criados. E o nosso Criador, ele nos fez com um propósito. Então, quando você está alinhado com esse propósito, você vai sim, né, se sentir realizado. E esse sucesso e felicidade, sucesso não tem nada a ver com dinheiro, tá? Tem muita gente que tem sucesso, tem muita gente que é feliz e realizado sem necessariamente ter muito dinheiro, tá? Eu estava até vendo ontem, né, uma postagem mostrando assim, uma pessoa que ganha 5 mil e consegue viver com a sua família, né, consegue aproveitar momentos com seus filhos,
e uma pessoa que ganha 50 mil que não tem tempo para nada. Quem é mais feliz? Quem é realmente realizado? Quem tem sucesso? Tá? Então, o sucesso não está relacionado necessariamente com o dinheiro. Tá? Dinheiro a gente tem que aprender a conviver com ele, a utilizar e não a ser usado. Né? A gente tem que ser senhor do dinheiro. Tá? Então, inclusive, algo que muitas pessoas dizem, né? Que o dinheiro é a raiz de todo... O dinheiro, ele é a raiz de todos os males, mas não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Tá? Então, a gente tem que ser o senhor. E quando ocorre essa crise, quando ocorre esse desalinhamento entre comportamento e propósito, ocorre a distorção da identidade. Tá? Então, tudo isso que nós falamos é para dizer que pessoas que estão com o seu potencial bloqueado, elas estão com a sua identidade distorcida. O que é a identidade distorcida? É quando você acha que é aquilo que você realmente não é. Eu penso que eu sou alguma coisa, mas o eu de verdade, ele está escondido. Tá? A minha identidade está distorcida. Vamos falar um pouquinho disso. Tem uma história, né? Inclusive na nossa última escola de elites, a Dani falando, né? Plástico Daniele falou que Jesus ele utilizava parábolas, né? Exemplos para facilitar o entendimento. Então, nós vamos fazer isso. Nós vamos pegar aqui um exemplo, né, de um personagem bíblico para que vocês entendam um pouquinho mais. Tá? Então, tem uma história de um personagem chamado Gideão, tá? Tá no livro de Juízes, capítulo 6, essa história. Gideão diz lá, né, no versículo 11, que Gideão estava malhando trigo no lagar, quando apareceu um anjo para falar com ele. O que é o lagar? O lagar é o local onde se trata as uvas para fazer o vinho. Tá? O trigo ele é malhado em campo aberto, em local espaçoso, longe das casas. Só que por medo dos inimigos, como está dizendo aí, ó, para salvar dos midianitas. Midianitas eram inimigos do povo de Gideão, que era o povo de Israel. Né? Então, com medo dos inimigos, ele foi malhar o trigo no local inadequado. Por quê? Porque ele estava com medo, ele estava se escondendo. E aí apareceu um anjo e falou para ele assim, primeira coisa que o anjo falou, o Senhor é contigo, homem valoroso. Tá? Essa história ela traz muito ensinamento para a gente, mas nós vamos ficar aqui, até por conta do nosso tempo, com esse pedacinho da história aqui. Tá? Mas primeiro, o que eu quero que vocês entendam aqui? Que Gideão estava com medo, de quem? Dos inimigos, né, do povo dele. Isso era algo histórico, não foi algo de um dia para o outro, era histórico. Né? O povo de Gideão vivia em guerra, eles estavam sendo perseguidos, humilhados, e os midianitas queriam destruir o povo dele. Então, ele escondido estava malhando trigo para que o inimigo não pegasse. Tá? Vamos lá. Áudio desligado. Muito bem. Então, o que nós podemos tirar de ensinamento? Primeira coisa aqui que a gente percebe na história de Gideão, né? Que estava com a sua identidade distorcida. Gideão, ele perdeu a percepção espiritual. Isso aí a gente vai ver no decorrer do texto, que ele olha para o anjo e ele fala com o anjo como se estivesse falando com qualquer pessoa. Né? Ele nem se tocou que estava falando com um ser espiritual. Isso não era comum. Né? Então, ele começou a conversar com o anjo como se fosse qualquer pessoa. Ele perdeu a percepção espiritual. Tá? E ele, na história, ele fala para o anjo assim... Quando o anjo fala para ele, o Senhor é contigo, ele fala assim, mas se Deus fosse conosco, a gente não estava desse jeito aí, com os inimigos perseguindo a gente, com tanta coisa ruim acontecendo. Então, ele estava o quê? Focando no passado. Tá? Então, mais um sintoma da identidade distorcida. O outro, sentimento de abandono, que ele fala assim, então Deus não está conosco porque está acontecendo isso, então Deus nos abandonou. Tá? E começa também a ter um sentimento de fatalismo, que é aquela pessoa que acha que tudo de ruim acontece com ela. Ele fala assim, né, o fatalismo, pequenez. Gideão, ele fala desse jeito assim, olha, quando o anjo fala para ele, olha, Deus vai te fazer grande para destruir os inimigos. Ele fala assim, mas como? Eu sou o menor da casa do meu pai, o meu pai é o menor dessa nação e nós não somos ninguém. Então, identidade distorcida. Né? Egocentrismo. O que é o egocentrismo? É quando a pessoa ela só pensa nela mesma.
ele está pensando ali, não, eu estou cuidando aqui, ó, do trigo, estou cuidando aqui porque eu tenho que proteger isso. Ela não estava pensando na nação dele, não estava pensando na família dele, em toda a nação, ele estava pensando nele só. E isso, quando você começa a pensar somente em você, você não consegue desenvolver o teu potencial. Primeiro, porque todo o propósito que Deus dá na vida de cada um, Deus não dá esse propósito pensando em você. Ele dá esse propósito pensando na quantidade de pessoas que você pode alcançar. Então, isso tem tudo a ver com o nosso negócio. Quando você começa a fazer do terra, quando você começa a construir, pensando somente em ser diamante, porque você quer ganhar muito dinheiro, tá? Você não vai dar atenção para as pessoas, você não vai servir as pessoas e, consequentemente, você não vai crescer, pelo menos da forma como deveria. Você não vai ter um crescimento estruturado, tá? Você não vai ser feliz, não vai ser realizado, porque todo ser humano ele só se sente realizado realmente quando ele vê que o sucesso dele, que tudo que ele está fazendo, está mudando realmente a vida de outras pessoas. Então, a pessoa que tem identidade distorcida, ela tende a pensar somente em si, ela tende a ser egoísta. Tá? Ela coloca, nos sonhos dela, naquilo que ela quer na vida dela, não tem outras pessoas. Então, se os seus sonhos não incluem outras pessoas, não incluem mudança de vida de outras pessoas, repense muito bem se o seu sonho realmente está alinhado com o propósito, tá? Com o seu propósito de vida. Necessidade de validação. Tá? Gideão ele faz um teste com o anjo. Ele fala assim, olha, então vamos fazer o seguinte, se realmente Deus está comigo, né, tem que acontecer isso e aquilo. Então, ele precisa que o anjo prove que ele realmente tem uma certa aprovação. Tá? Então, quando você precisa que alguém esteja sempre te elogiando, sempre te dizendo, vai, você pode, você é capaz, muito bom, você está fazendo isso. Quando você só se sente motivado quando alguém fala para você, a sua identidade está distorcida. Tá? Porque quando você realmente acredita no seu potencial, quando você realmente acredita no seu propósito de vida, você não precisa que ninguém fique validando o seu trabalho. Tá? A ausência de estratégias. Então, Gideão ele estava ali, não tinha noção do que ia acontecer no futuro, não tinha noção do que fazer para mudar aquela situação da história dele, da família dele, da nação dele. Tá? Então, quando você não tem estratégias, quando você não tem assim, algo para fazer, não pensa no seu futuro, não sabe onde quer chegar, né? Então, você não vai ter estratégias, que também é um sinal de identidade distorcida. Tá? E todo esse conjunto desses sinais, eles vão fortalecer as crenças limitantes. Tá? Então, exemplo, aqui alguns, né? Existem diversos tipos de crenças limitantes. Aqui, por exemplo, isso não é para mim, eu não consigo, felicidade dura pouco. Né? Eu, quando criança, eu ouvia muito, né, falar brincando assim, a alegria do pobre dura pouco. Né? Então, isso aí, acredito que muita gente aí ouviu isso. E, às vezes, falava-se aquilo brincando, né? Mas é uma realidade que, às vezes, a gente fala algo e de tanto falar, né, que era a doutrina de Hitler, né? Fale a mentira diversas vezes e ela vai se tornando verdade. Então, era o ministro das comunicações, digamos assim, de Hitler, ele pregava isso. E, na verdade, isso aí vai fazendo com que essas crenças... O que é a crença limitante? É quando nós acreditamos em uma mentira para as nossas vidas. Acreditamos em algo que não é a verdade. Né? Então, a grama do meu vizinho é mais verde, sou velho demais para isso, nasci pobre, eu vou morrer pobre, eu não consigo, tudo precisa ser perfeito. Né? Então, são tudo crenças que limitam o nosso crescimento, que limitam o nosso potencial. Tá? E que nós precisamos trabalhar e vencer essas crenças. Então, vamos lá. Identidade distorcida provoca crenças limitantes. E essas crenças limitantes, elas auto-sabotam, né, as nossas ações. Então, essas crenças que estão na nossa mente, aquelas vozinhas, né, que estão na nossa mente, dizendo para nós uma mentira que nós temos como verdade, elas sabotam a nós mesmos, tá? Então, isso é autossabotagem. Então, alguns exemplos de autossabotagem. Perfeccionismo. A pessoa acha que ela tem que ser tudo perfeito, então ela acaba não progredindo, tá? Então, tem até
uma frase que eu gosto de falar muito, né? Antes feito do que perfeito. É melhor você fazer. Ah, mas eu não sei ainda, eu não sei tudo sobre óleos. Quem disse que precisa saber tudo de óleos para você começar a fazer o negócio? Quantas vezes eu vi pessoas fazendo assim, não, eu vou estudar primeiro, eu vou fazer uns cursos aí de aromaterapia, e aí, quando eu tiver realmente segurança para falar, eu vou começar o negócio. Tá? Então, eu não conheço, né, pelo menos da nossa equipe, ninguém, nenhum líder, vamos pegar aí de Silver acima ou Premier acima, posso colocar aí, né? Premier acima, eu não conheço ninguém que chegou no nível assim, tá? Que falou que primeiro ia aprender tudo para depois começar. Então, seja em relação aos produtos, seja em relação ao negócio, a melhor forma de aprender é fazendo. Tá? Então, comece fazendo e aí você vai aprendendo. Tá? Então, a ansiedade, nós já falamos sobre ansiedade, é uma autossabotagem, porque você não consegue se concentrar naquilo que você tem que fazer hoje, você está sempre pensando no amanhã, e esse amanhã nunca vai chegar, porque o amanhã é o futuro, né? Quem vive no futuro é ansioso, quem vive no passado é depressivo, né? E aí são dois tempos que não pertencem a nós, né? O passado já passou, o futuro só quem sabe é Deus, e para a gente sempre vai ser o futuro, aí a gente tem que viver o presente. Então a ansiedade não permite que você vença o presente, e é o que você faz no presente que determina o que você vai ser no futuro, tá? Crítica, pessoas que ela tá sempre criticando a tudo e a si mesmo, né? Então, também são pessoas que elas não conseguem desenvolver, isso eu falo no sentido de críticas negativas, tá? Não naquele sentido de observar, de melhorar, mas alguém que nada está bom para ela, está sempre criticando, está sempre reclamando, tá? E o controlador é aquele que ele acha que tudo depende dele. Ele não acredita, quem é controlador, por exemplo, ele não sabe trabalhar em equipe, ele não acredita nas outras pessoas, porque ele sabe que só ele sabe fazer, só ele é melhor. Tá? E existem vários outros tipos, né, de autossabotagens que não permitem com que a pessoa ela venha realmente se desenvolver. Tá? E como ela tem o que ela tem que fazer, então, para que ela possa desbloquear o seu potencial, tá? Eu vou falar apenas de uma primeira ação, que já vai ajudar muito, tá? Tem várias outras ações que a gente não tem tempo de falar hoje, e depois a gente pode até desenvolver melhor esse treinamento, né? Fazer ele em pelo menos 2 dias aí para a gente falar detalhadamente de cada tópico desse. Mas o primeiro é o resgate da identidade. Primeira coisa que você tem que fazer é descobrir quem é você. Tá? Quem eu sou? Né? Quem sou eu nesse mundo? Qual é o meu propósito? Primeira coisa que você tem que fazer. Tá? Quando o anjo chega para Gideão, o anjo chega e fala assim para ele: varão valoroso, o Senhor é contigo. O anjo chega e fala desse jeito. Varão valoroso significa o quê? Corajoso. Mas o anjo estava mentindo? Gideão era corajoso? Não, ele não estava escondido, ele não estava com medo dos inimigos, ele não estava malhando trigo no lagar, onde não era um local adequado. Né? Mas o anjo chega e chama varão valoroso. Por quê? Porque o comportamento de Gideão, as atitudes deles não representavam quem ele realmente era. Tá? Então, o que quer dizer com isso? Que você não é aquilo que está na sua mente. O que Gedeão pensava de tudo aquilo, a mente dele, aquela realidade distorcida dele, não era, na verdade, a criatura que Deus havia feito. Então, o que a gente aprende com isso? Que quando, né, o Criador olha para cada um de nós, ele não está vendo quem é você nesse momento. Ele está vendo quem é que ele criou. Ele não está olhando para a sua distorção de identidade. Ele está olhando para o potencial que você tem, aquela força que está aí, escondida. Né? Então, ele te planejou para fazer algo muito maior do que você imagina. Então, isso aconteceu com o Gideão. E depois que a gente vai vendo a história de Gideão, a gente vê realmente, né, que Gideão ele venceu os inimigos, ele formou um exército com guerreiros lá do seu povo, e numa guerra onde os inimigos deles eram muito mais numerosos, eles conseguiram vencer. Né? Então, o que você tem que entender? Que você tem uma mente, tá? Que você tem um cérebro que é exatamente igual ao cérebro de todas as pessoas.
né? Quando eu comecei a trabalhar, né, principalmente na Doterra, e quando eu comecei a olhar as pessoas que tinham os resultados que eu gostaria de ter, e que eu fui me aproximando delas, que eu fui tendo mentorias, que eu fui conhecendo, eu vi que elas eram pessoas normais, pessoas comuns, e eu olhava assim e falava, olha, não é que eu pense assim, ela não é melhor que eu, nesse sentido ruim, mas eu pensava assim, poxa, essa é uma pessoa simples, uma pessoa comum, uma pessoa acessível, humilde, e chegou nesse local e eu não vejo nada que ele tem que eu não tenha e eu não possa conseguir. Então, exatamente é igual você. O seu cérebro é exatamente igual o cérebro de Albert Einstein, por exemplo, um dos maiores cientistas do mundo. Tá? O nosso cérebro tem 100 bilhões de neurônios. Cada neurônio ele pode fazer ao mesmo tempo 10.000 ligações, ele pode se comunicar 10.000 vezes, tá? Com os outros neurônios, ou seja, 100 bilhões vezes 10 dá 100 trilhões de conexões. Então, o seu cérebro tem mais conexões do que a quantidade de estrelas conhecidas no nosso, né, no espaço, que o homem pode conhecer, pode imaginar. Tá? Então, são 100 trilhões de conexões que o seu cérebro pode fazer. E isso, né, esse seu cérebro é exatamente igual ao cérebro de grandes cientistas, de grandes nomes, só que qual é a diferença? Cada um, né, ele direcionou o seu potencial para aquilo que ele tinha propósito. Então, é só o que você tem que fazer, descobrir qual é o seu propósito e direcionar o potencial nessa direção. E pode ter certeza que nesse propósito você vai ser uma das maiores pessoas do mundo, que foi para isso que Deus te fez, tá bom? Então, olha só, o homem se torna o que ele pensa, tá? Isso aqui é algo que é muito trabalhado, né? As pessoas trabalham muito isso quando falam de mentalidade, quando falam de desenvolvimento pessoal, né? Livros, por exemplo, Segredo e outros dessa natureza, a gente vê muito isso. O homem se torna o que ele pensa. E se você for olhar, né, como é a Via Láctea, o universo, estudar o universo, a gente vê que o cérebro humano, como a própria ciência diz, né, é muito mais complexo do que qualquer outra coisa que o homem pode conhecer. E a gente, na Bíblia, tem um versículo que eu acho muito interessante, né? Principalmente depois que eu comecei a estudar um pouco sobre essas questões de propósito, de vida, daquilo que a gente acredita, de mudança de mentalidade. E eu comecei a olhar diferente para esse versículo. Ele diz assim, ó, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, tudo o que foi feito o universo, ele é cientificamente comprovado que ele, de alguma forma, foi organizado. A própria ciência, ela derruba a teoria de que o universo surgiu de uma explosão, porque uma explosão, ela gera desorganização. E o universo, ele é totalmente organizado. E todos nós, na menor partícula da nossa formação, nós estamos em contato, tá, com o universo. Isso também, eu estava vendo uma pesquisa científica que os cientistas eles começaram a ver uma pessoa que estava num leito de hospital e compararam pessoas, um paciente que estava em estados muito semelhantes, né, de estados de gravidade de saúde muito semelhantes, um deles recebia orações de outras pessoas, familiares, e o outro não. Esse que recebia, que tinha alguém de algum lugar intercedendo por ele, ele começava a melhorar, ele tinha melhorias, né, diferente do outro. Então, a própria ciência comprovando, né, que há uma ligação, por mais, por exemplo, vocês estão em outro lado, a gente colocou aqui no início várias cidades, né? Mas, de alguma forma, nós estamos conectados. Tá? Isso é provado cientificamente. Então, não existe vazio entre nós. De alguma forma, nós estamos conectados. Então, por isso que tudo aquilo que você pensa, quando você começa a pensar coisas ruins, quando você começa a acreditar em coisas ruins, você vai ter coisas ruins. Exemplo, todo mundo quer ser diamante. Mas será que você se vê como um diamante? Será que você fala assim, nossa, quando eu for diamante, quando eu ganhar como um diamante, quando eu ganhar como um Presidential Diamond,
Será que você se sente já assim? Enquanto você não se sentir, você não agir, né, como um diamante, como um Blue Diamond, como um Presidential Diamond, você não vai chegar nesse nível. Porque antes de estar nesse nível, você tem que sentir, viver esse nível, tá? Então, isso é o que acontece, tá? Então, nós vamos conseguir aquilo que nós esperamos. Se você espera coisas boas, pode ter certeza que tudo o que acontece vai te levar a seguir essas coisas boas, né? Tem um outro versículo que eu acho também bem interessante, que diz assim, ó, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Então, nós já vimos aqui que o propósito ele está ligado à sua vida, desde a sua origem. Antes de você nascer, já tinha o seu propósito. Então, se você caminha para atingir esse propósito, para realizar esse propósito, todas as coisas que acontecem no universo, elas vão contribuir para que você caminhe e consiga esse propósito. Então, dentro de tudo isso que nós estamos vivendo, dentro de tudo que nós estamos ver acontecer, né, a quantidade de pessoas impressionante no último mês, que chegaram a níveis de elite, a níveis de premier, gold, platinum, né, diamante, né, e logo, logo vamos ter vários diamantes mais aí na nossa equipe. Então, tudo isso que nós estamos vendo acontecer, pode ter certeza que essas pessoas que estão crescendo, elas estão alinhadas com tudo isso que nós estamos falando, tá? Então, se você, em algum momento, alguma coisa que a gente falou, você tem dúvidas, comece a observar. Será que é isso mesmo? Será que esse negócio funciona? Comece a observar cada uma dessas pessoas, tá? E você vai ter essa certeza. Então, tudo isso, tá? Quando você começa a entender a sua identidade, quando você começa a saber quem realmente você é e caminhar para o futuro, isso vai te levar a ter uma visão de futuro, que é diferente daquilo que nós chamamos de ansiedade, tá? Visão de futuro é você enxergar no futuro algo que ninguém está vendo agora. Porque as pessoas elas estão tão intertidas com outras coisas, né? Com tantos problemas, que ela não consegue fazer hoje algo que ela sabe que ela vai colher lá no futuro. Tá? Então, essa visão positiva, essa certeza que ela tem, ela está caminhando na direção dela, né? Na direção certa, vai fazer com que ela possa prosseguir tendo uma visão positiva de futuro. Essa foto aqui, gente, eu coloquei aqui porque foi uma foto que nós tiramos em junho de 2018. Tá? A gente tinha acabado de fazer nossa inscrição na Doterra, a Doterra ainda não tinha chegado oficialmente no Brasil. Tá? E nós recebemos um convite para conhecer a Doterra, e aí nós fomos. Essa foto, nós tiramos essa foto, né? Quem tirou, inclusive, foi o Fad Neto, Blue Diamond, né? Estava com a gente. Ele tirou essa foto. E nessa foto, se eu não me engano, eu não sei se a gente era gerente, alguma coisa assim, estava muito no início. Assim, as pessoas que a gente tinha na rede era parente, né? Que parente você chega assim, é igual minha mãe. Minha mãe, eu fiz o meu cadastro, só falei para ela, mãe, eu vou fazer aqui, eu vou comprar um negócio bom para a senhora, viu? E aí já peguei lá e fiz a inscrição dela e da minha irmã, né? Então, a maioria no início ali foi parente, foi as primeiras pessoas, os amigos mais próximos, que a gente confiava e que confiava na gente e falava assim, ó, entra no site aí, faz isso e compra porque vale a pena. Então, a gente estava bem nesse início ainda, não tinha começado realmente a construir. Só que, a partir desse momento, nós começamos a ter realmente uma visão de futuro, quando nós passamos a ter conhecimento. O que te dá visão de futuro é o conhecimento. Então, nós começamos a ter conhecimento, começamos a ver o que seria a Doterra no Brasil. Gente, o que vocês estão vendo hoje, de estar faltando produto, de estar acabando, porque é muita gente, a demanda é muito grande, ainda não é nada perto do que vai ser daqui a alguns anos. Não é nada, pode ter certeza que não é nada. Tá? A nível Brasil, foram cerca de 25 mil novos cadastros no mês de junho, e a Doterra tinha planejado 15 mil. Tá? Colocando ali como o limite máximo 20, deu 5 mil a mais. Tá? Na nossa equipe foram perto aí de mais de 750 novos cadastros. E nos últimos 3 meses deu bem mais de 1.000 cadastros, só na nossa equipe. Tá? Então, você imagina o que vai ser isso daqui a alguns anos, daqui a 2 anos, 5 anos, daqui a 10 anos. Eu, por exemplo, eu tenho 18 anos de serviço no meu trabalho, né? E para chegar no... O Anel está falando aqui que acabou de esgotar o spray, tá? O spray do Serenity. Tá?
Quem não comprou isso em um dia, pessoal, não deu 24 horas, que ele foi lançado meia-noite, né? Eu fui dormir tarde ontem e na hora ali da cama já eu comprei 2, que era o limite que permitia, 2 por ID, e já esgotou. E não pense que é porque tem pouco, é porque é muita gente comprando. Então, quem não tem essa visão ainda vai ficar para trás. E nós começamos a construir essa visão em junho de 2018. Chegamos no Brasil e falamos: é isso que nós queremos. Nós queremos ser um dos pioneiros e contribuir com a transformação de quantas vidas puder, de milhares, né? E nossa equipe já tem milhares, já passamos de 3.500 pessoas cadastradas, né, na nossa equipe. E, como resultado disso, semeando a cada dia, né, chegamos exatamente 2 anos, né? Tá, esqueci de atualizar aí, coloquei junho de 2018, mas é de junho de 2020, tá? Chegamos a diamantes, tá? Eu não esperava, não. É claro que a gente vê, mas a gente não esperava que tivesse um resultado como está tendo hoje. É muito além daquilo que a gente esperava. A gente sabia que ia construir um dia, né? Até porque a média normal, quando alguém fala de diamante, principalmente dentro da empresa, mercado americano, é de 3 a 5 anos. Né? E a gente vê gente saindo diamante aí com muito menos tempo do que a gente saiu. Tá? E na nossa equipe, eu tenho certeza que vai sair muitas pessoas com menos de 2 anos. Muitas, eu não tenho dúvida disso. Até porque o sistema hoje está muito melhor, a mentoria, eu como fã um dos que começou, né? Eu comecei junto com o Fad, junto com o Beirão, junto com o Marcelo, então era um batendo cabeça com o outro, tentando acertar. Erramos muito e aprendemos muito para passar esses acertos para vocês, tá? Para que vocês errem muito menos e consigam ter resultados muito melhores do que nós tivemos nesse período, tá? E, gente, isso aí é só o início, tá? Não é nada comparado ao que vai vir, tá? E hoje, por exemplo, né, a Doterra ela disponibilizou aí no aplicativo, no site, as bonificações, e a gente fica assim, olha para o bônus e fala, olha, vale a pena, tudo que eu falei isso hoje para o Faz, né? Como valeu a pena tudo que a gente passou até aqui, né? E não somente pelo dinheiro em si, né? Mas pela quantidade de pessoas que a gente está vendo mudar de vida, tanto pelo produto quanto pelo negócio, tá? Então, jamais se compare a ninguém, cada um tem a sua velocidade, apenas faça o seu melhor, tá? Acredite em você mesmo. Ninguém, você não pode pensar, poxa, fulano conseguiu por isso, fulano conseguiu por aquilo. Tem muitas pessoas aí que tem muito mais tempo que eu, que tem muito mais facilidade em vários sentidos. E eu poderia falar, poxa, fulano vai crescer rápido porque ele faz só isso, porque vive só daquilo. Eu tenho um... Desligando aqui. E eu tenho o meu tempo muito limitado, para vocês terem ideia, eu cheguei do trabalho já quase 8 horas da noite, né? 80% desses slides que vocês estão vendo eu fiz depois que eu cheguei do trabalho. Foi aqui, na hora que eu terminei de fazer, estava faltando 10 minutos para começar o treinamento, porque a minha vida ela é realmente corrida, né? Mas eu não usei isso como desculpa, eu uso isso como um combustível, porque eu quero ter mais tempo, eu quero ter uma qualidade de vida melhor. Então, tudo que hoje eu tenho como algo que eu poderia ter como desculpa, tá? Eu utilizo como combustível, tá? Para que eu possa realmente alcançar níveis melhores. Então, não se compare com ninguém. Tem gente que vai chegar a diamante em meses, tem gente que vai chegar em 1 ano, 2 anos, 3 anos, tá? O importante é que você esteja caminhando rumo ao seu propósito. O importante é que você saiba que você está usando o seu potencial para fazer aquilo que você foi criado para fazer. Tá? É que você deixe todos os dias a cabeça no seu travesseiro e fale assim: hoje eu dei o melhor que eu pude. Tá? Não são, tem vários dias que eu não consigo fazer uma classe, que eu não consigo, às vezes, falar com alguém, mas todos os dias eu faço alguma coisa. E todos os dias eu tenho essa tranquilidade, essa preocupação de dormir tranquilo e saber que nesse dia eu fiz o melhor que eu pude. Tá? Então, faça o seu melhor. E acredite, cada um tem a sua velocidade. Velocidade ela é muito importante, mas o mais importante é que você nunca pare. Tá? É que você nunca deixe de fazer pelo menos um pouquinho todos os dias. Tá bom? Eu gosto muito dessa frase, né? Sua vida se define pela capacidade de tomar decisões, acreditar no seu potencial e trabalhar incansavelmente para conquistar suas metas, tá? Então, acredite em si mesmo,
tá? Você não foi criado para ser mais um, você foi criado para fazer a diferença. Se você hoje não se sente dessa forma, tá? Ou você está com a sua identidade distorcida, ou você está empregando o seu potencial, mas na direção errada, que não é o seu propósito. Tá? Então, você precisa saber quem você é. E eu já te digo, você foi feito, sim, para ter sucesso, para ser feliz, tá? E para impactar a vida de muitas pessoas. Acredite nisso. E aí você só precisa saber qual é o seu propósito, qual é a direção, onde você precisa direcionar. Eu sei para onde eu tenho que direcionar tudo isso que está acontecendo. Tá? Eu sei para onde eu tenho que direcionar, né, o meu objetivo em ser diamante, em ser Blue Diamond, Presidential Diamond, em abrir outro PIN e escalar tudo de novo. Não é somente para acumular riqueza, não é. Tá? Eu tenho o meu objetivo muito bem definido e eu estou caminhando para isso. Tá? Porque se nós não tivermos esse objetivo, e se ele não envolver pessoas, tá? Nós não vamos nos sentir realmente realizados. Tá bom? Então, acredite em você. E, a partir daí, direcione o seu potencial no seu propósito e nunca pare. Tá? Todos os dias, faça pelo menos um pouquinho. Trabalhe incansavelmente. Incansavelmente não quer dizer que você não vai cansar, quer dizer que você não vai parar. Se você cansar, pare um pouquinho, descanse e continue, tá? Mas nunca desista, beleza? Seja o sucesso, que a sua vontade seja maior que a sua dificuldade. Dificuldade todo mundo tem, tá? Todos nós temos. Quantas vezes eu fiquei aqui, por exemplo, fazendo os mini cursos que a gente está fazendo? Quantas vezes eu tive que gravar mini curso de madrugada, depois da meia-noite, indo dormir 2, 3 horas da manhã, para acordar no outro dia cedo para ir para o trabalho, tá? Várias vezes. Mas eu não posso usar isso como desculpa, eu tenho que usar como combustível, tá bom? E deixa eu ver aqui que horas. Tá, nós temos aqui 50 minutos, né, que nós começamos. Eu vou passar aqui um pouquinho, tá? Deixa eu, antes da gente entrar aqui na parte que eu quero só olhar rapidinho aqui, não tem muita mensagem. Ok, meus amigos, eu vou passar aqui, eu quero passar bem rapidinho, tá? Bem objetivamente. Eu tenho percebido, né, algumas pessoas que estão perdendo tempo e não porque dinheiro, né? E acabam prejudicando também a sua própria equipe por alguns detalhes que ela desconhece. Eu vou tentar aqui falar de algum deles bem rapidinho, tá? A minha ideia é pegar isso aqui, fazer alguns vídeos curtos e ir lançando para a equipe, para que o pessoal vá acompanhando, né? Como eu já fiz aí com alguns. Mas eu quero aqui, primeiro, falar um pouquinho sobre o LRP. LRP todo mundo sabe que é vantajoso, que você ganha produtos de volta, que você tem mais descontos, né? Ganha o produto do mês. Isso todo mundo sabe. Só que tem muita gente que não sabe algumas coisas do LRP. Por exemplo, o LRP ele está diretamente ligado com o poder de trade, ou, aliás, com o bônus de início rápido, que para a maioria das pessoas, por um bom tempo, vai ser o seu principal bônus. Tá? Até hoje, né, como diamante, o bônus de início rápido, ele representa uma boa parte do meu bônus. Tá? Mesmo já tendo uma rede boa, mesmo já tendo um level considerado, mas o bônus de início rápido, ele ainda tem um impacto bom. Então, eu não posso, né, perder esse bônus por um descuido que eu tenho no LRP. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, né? Aqui, por exemplo, aqui eu coloquei aqui uma foto aqui, ó, de uma pessoa que está com LRP programado com 16 pontos. Primeira coisa, se você faz compra com menos de 50 pontos, isso não gera pontos de volta, tá? Menos de 50 pontos. Você não vai avançar, mas não vai perder o que conquistou e nem vai receber pontos de volta. Se você fizer uma compra de 49 pontos, você não vai ganhar 10%, 15%. Só ganha a partir de 50 pontos. Muita gente não sabe disso. Tá? Toda compra que você fizer, ela vai acumulando. Tá? Tipo, eu fiz agora 16 pontos, vou fazer uma de 20 até completar 100. Essa acumulação, ela só serve para fins de ativação. Tá? Mas se você fizer uma de 20, outra de 30, outra de 40, não vai receber nada de volta também, beleza? Não acumula para promoções, por exemplo, o Nardo, né, que também é limitado, quem não ganhou ainda, faça de tudo aí para ganhar, porque quando acabar o Nardo, acaba a promoção dos 200 pontos no mês, tá?
Então, se você faz uma compra de 100 pontos e depois faz outra de 100, também não ganha o nardo. Se você faz uma de 100, depois uma de 25, não ganha o produto do mês porque soma 125, não ganha. Outro detalhe que muita gente não sabe, o produto do mês, ele só é gerado se você fizer 125 pontos na primeira compra do mês. Então, se você faz uma compra de 50 pontos, depois faz uma de 150, não vai vir um produto do mês nessa de 150, tá? Porque ele vem se você fizer na primeira. E o que está acontecendo muito com a questão do boleto? O pessoal deixa lá o boleto, não, vou deixar o boleto porque não quero que o cartão vire, né? Vou deixar no boleto que é melhor. Deixa o boleto para o dia 10, o LRP processa o pedido, a pessoa não paga o boleto, ou o cartão, por não ter saldo, ou porque o sistema de segurança do cartão não permite, a compra, ela é, o pedido ele é processado, mas ele não é pago, então a Doterra não vai te mandar, mas ele é gerado. Quando esse pedido é gerado, ele gera lá com o produto do mês, se for de 200 pontos, ele vai gerar a promoção, só que esse pedido não vai vir para você, porque ele não foi pago. Aí você, poxa, passei batido aqui, não paguei o boleto, vou refazer o pedido. Ok. Só que o sistema já gerou o produto do mês, o sistema já gerou a promoção e ele não vai gerar de novo, tá? Então você perde. Para que você consiga esses produtos aí, nesse caso, tem que ligar lá no call center, né? E solicitar para que eles coloquem manualmente e você receba, tá? Então tem muita gente que não sabe disso também. Beleza? Deixa eu ver alguma coisa aqui mais com o LRP. Tá. Aqui, ó. Gente, isso aqui é muito importante, tá? Então, isso aqui é uma árvore, parte da equipe, né? De um premier da equipe. Eu quero aproveitar aqui para falar tanto de poder de três quanto de posicionamento. Primeira coisa, primeiro erro que a gente vê na maioria das equipes. Muita gente cadastrando consultor direto. A pessoa fala assim, eu quero me cadastrar agora. Ah, mas você pretende fazer o negócio? Talvez, consultor. Gente, regra geral, cadastra todo mundo como cliente preferencial, por favor. Tá? Isso vai te ajudar muito no futuro. Cliente preferencial, se ele mudar para consultor depois de 90 dias, tá? Então, exemplo, esse é muito comum. Vamos lá, o áudio, desligando. 85% das pessoas, tá, que se cadastram, que estão cadastradas na Doterra, querem apenas consumir. 85%. 15% são realmente aqueles que trabalham para construir a rede. Então, a grande maioria das pessoas, elas vão se cadastrar porque elas querem usar o produto, isso é normal. A maioria das pessoas, eu não falo de bônus, eu não explico como ganhar dinheiro. Eu deixo claro que existe a oportunidade do negócio, para que um dia ela não venha dizer, poxa, me cadastrou e nem falou que eu podia ser consultor. Né? Então, eu deixo claro, mas eu não vou ficar falando de como ela quer ganhar dinheiro, porque o interesse da maioria das pessoas é usar o produto. Deixa ela comprar, deixa ela usar o produto, deixa ela ter experiência, e quando ela falar para você assim, nossa, esse produto é maravilhoso, aí você pode falar para ela, olha, e se você começar a compartilhar com outras pessoas, você pode ser comissionada por isso. Aí, num outro momento, a gente detalha sobre o negócio. Isso é muito comum. Então, essas pessoas, se depois de 90 dias ela chegar para você e falar assim, nossa, agora eu quero ser consultor. Aí você fala para ela assim, então, beleza, nós vamos começar a trabalhar. Quando você tiver a primeira pessoa para cadastrar, a gente vai mudar você para consultor. Se isso acontece depois de 90 dias, a pessoa muda para consultor e faz um cadastro de 100 pontos, a Doterra dá ao cadastrador mais 14 dias para você posicionar ela onde quiser. Gente, isso aí é simplesmente sensacional. Todo mundo que está aí como cliente preferencial, depois de 3 meses de cadastro, se cadastrar alguém, você pode colocar ela onde quiser. Olha a quantidade de pessoas que está aqui, ó, né, que a gente chama de lateralidade, aqui na primeira linha. Olha a quantidade. Né? E muita gente como consultor, que poderia depois resolver fazer o negócio, eu não vou conseguir tirar ela daí, a não ser por exceção de posicionamento. Tá? Então, eu quero falar um pouquinho sobre posicionamento. Então, primeiro posicionamento. Quando você vai posicionar alguém, por exemplo, nós temos aqui um premier e temos aqui um executivo. Tá? Tentem acompanhar comigo esse raciocínio. Esse premier achou uma pessoa de potencial, ela acredita que essa pessoa vai crescer. E aí ela quer fortalecer esse executivo. Tá? Então, onde eu vou colocar esse executivo? Evitem colocar aqui na primeira linha. Porque quando esse executivo aqui, para ele ser premier, ele vai precisar de pessoas fortes abaixo dele. Por exemplo, digamos que essa pessoa aqui,
foi o Premier que cadastrou e colocou aqui, ó. O Premier cadastrou e colocou aqui. Esse executivo, para ser Premier, esse aqui, ó, esse Premier vai ter que passar o cadastro para cá. Tá? E aí você perde esse aqui como já deixa de ser o seu cadastrador, tá? Então, qual é o ideal? Se você quer fortalecer esse executivo, coloque esse novo cadastro aqui, ó, no segundo nível do executivo, tipo esse aqui, por exemplo, tá? Porque aí você não precisa, pelo menos até essa pessoa aqui for, sei lá, Gold, né? Pelo menos até isso, você não vai precisar passar esse cadastro aqui, tá? Esse cadastro aqui. Então, coloque aqui no segundo nível, beleza? Esse é uma dica aí de posicionamento, tá? Gente, outra coisa, tá? Quando você faz isso, ó, sobre posicionamento, por exemplo, quando essa pessoa aqui for Silver, né? Todos os elites que forem cadastrados dela, Silver, Gold e Platinum, recebem um bônus extra quando alguém que ela cadastrou se torna elite, tá? Então, é outra dica para essa pessoa estar mais embaixo, porque aí ele continua por muito tempo como seu cadastrado. A mesma coisa acontece como diamante. Por exemplo, esse mês, né, a gente fechou o mês de junho como diamante e 2 pessoas que estavam embaixo se tornaram Premier, né? Pessoas que eu estava como cadastrador, tá? Que eu tinha cadastrado. Para cada Premier que um diamante ou um Blue Diamond forma, a doTERRA dá um bônus extra de $2.000, tá? Então, imagina aí, né? Vamos arredondar aí, R$10.000 por cada novo Premier. E por que isso aconteceu? Só porque eles estão lá embaixo. Se eles estivessem já aqui no nível mais acima, eu já teria tido que passar o cadastrador para alguém, tá? Um outro detalhe também que é importante saber. Essas pessoas aqui que estão paradas, digamos que essa pessoa aqui, ó, tem mais de 6 meses que nunca fez nenhuma compra, não comprou mais nada. Então, ela chega para você e fala assim, olha, eu quero voltar a comprar. Você tem uma oportunidade de posicionar ela onde você quiser. Basta ela mandar um e-mail e falar assim, para a doTERRA, estou há mais de 6 meses sem comprar nada e agora quero que o meu cadastrador seja fulano de tal. E aí, para onde ela quiser ir, pode ir para outra equipe, para onde ela quiser. Mais de 6 meses inativo, basta mandar um e-mail pedindo mudança de cadastrador, que a doTERRA atende e manda para outro lugar, tá bom? Deixa eu ver aqui. Bônus poder de 3. O que eu quero te falar aqui? Bônus poder de 3 versus Premier. Gente, olha só. Aqui está um Premier. O que é mais importante? Você focar no bônus poder de 3 ou você focar em 2 linhas para ser Premier? O bônus poder de 3 vai te exigir aqui, ó, 3 pessoas ativas, né? Mas eu digo para você, esse primeiro nível vai te fazer ganhar R$200. E aí tem gente que começa já desde o início construindo 3 linhas porque ele está visando só o poder de 3. Deixem para trabalhar forte o poder de 3 quando você for Premier, tá? Quando você tiver pelo menos 2 linhas fortes. Então, construa 2 linhas fortes para você chegar a Premier mais rápido. E aí, depois que essas linhas já estiver conseguindo estruturar e chegar pelo menos a executiva ali sozinho, né? Uma executiva e outra elite, aí você parte para a terceira linha, tá? Então, o bônus poder de 3 que eu quero te dizer é isso, tá? Foquem primeiro em ser Premier, tá bom? Pessoal, isso aqui vocês têm que olhar todos os dias, tá? Olhem todos os dias e você tem que saber onde você quer chegar, tá? Eu quero chegar ao presidencial, mas qual é o nível mais importante para você? É o próximo nível. Qual é o meu nível mais importante? É o Blue Diamond. O meu foco está no Blue Diamond, mas eu quero ser presidencial. Então, foque no próximo nível, mas saiba, né, que você tem que se sentir em todos os níveis, tá? Eu já sei quando eu for presidencial como é que eu vou viver, como é que é o meu estilo de vida. Eu já me sinto isso, tá? Mas você tem que focar no próximo nível. Então, olhe isso aqui e acredite que você pode chegar lá. Se você pensa assim, nossa, diamante, né? Aqui está uma média aqui, ó. Essa aqui é a média internacional, tá? A média do Brasil, ela está ali mais ou menos R$40.000. A média num diamante, né, sem outros bônus extras. Mais ou menos R$40.000. Se você acha que isso é muito para você, gente, eu nem consigo me ver ganhando R$40.000. Você nunca vai chegar lá. Tá? Então, olhe para isso aqui e você tem que se sentir, tá, em cada um desses níveis, focando sempre no próximo nível. Tá bom? Meus amigos,
é isso que eu tenho para falar com vocês hoje, tá? Eu gosto muito de fechar com essa frase: ser apaixonado por algo é a chave para o sucesso, mas usar essa paixão para ajudar os outros é a chave para a felicidade. Então, diz exatamente tudo o que nós falamos aqui, tá? Que todos nós nascemos para ter sucesso e para ser feliz. Mas esse sucesso e essa felicidade, ela está ligada ao nosso propósito de vida. E o nosso propósito de vida está diretamente relacionado com a mudança de vida de outras pessoas, tá bom? Então, saiba disso, tá? E fechamos aqui o nosso treinamento, tá? Vou pausar aqui a gravação e disponibilizar para vocês depois, tá bom?